Portal, bom dia Brasil! Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre faculdades aqui na Alemanha. Na verdade, não falarei sobre faculdades, e sim sobre a minha faculdade. Quero que vocês entendam que tudo que eu for falar nesse vídeo é voltado a experiências que eu tive com a minha faculdade. Eu não posso generalizar todas as faculdades, falar que todas as faculdades são assim, e que se você vier pra cá, você vai cair numa universidade assim, que isso vai acontecer com você, não sei o que, não sei o que. Então você atente que tudo que eu tô falando é pra minha faculdade, é com coisas que eu vivi, então são coisas que eu posso falar a respeito. Mas assim como tudo aqui na Alemanha muda de cidade pra cidade, às vezes o que vale pra minha universidade não vai valer pra sua, não vai valer pra outra. Então tô deixando isso bem claro pra vocês, caso venham fazer um intercâmbio pra Alemanha, não achem que vai ser assim. Isso daqui é o que tá acontecendo comigo, você pode ter uma experiência muito melhor que essa, ou você pode ter uma experiência totalmente diferente da que eu tive. Então eu acho que eu vou começar explicando pra vocês que a minha faculdade ela é uma faculdade pública aqui na Alemanha. Acho que a maioria das faculdades aqui são públicas, porque o governo investe bastante na educação. Entretanto, eu preciso pagar por semestre uma taxa de 350 euros. Que essa taxa, na verdade, é para me dar alguns benefícios, como, por exemplo, o Semester Ticket, que é aquele ticket que eu posso viajar pelo estado inteiro de graça, que eu já comentei num outro vídeo aqui com vocês. Então, esse dinheiro, eles falam que não vai para a faculdade, sim para esses benefícios que eu tenho com a faculdade. E outra coisa que eu acho importante falar é que, como eu vim fazer intercâmbio, eu não precisava ser fluente em alemão. A única coisa que eles pediam era que eu tivesse pelo menos o nível B1, que seria um intermediário. Mas caso você queira fazer faculdade aqui na Alemanha, eu posso dizer que a maioria das faculdades, se não todas, vão te pedir um certificado C1, que seria avançado. Mas, como eu vim fazer um intercâmbio, eu não precisei ser fluente na língua e sim ter apenas um intermediário. Outra coisa que eu acho interessante comentar, que muitas pessoas não sabem, é que como eu tô no hemisfério norte, o período das aulas elas são um pouquinho diferentes. Por exemplo, no Brasil, a faculdade vai começar em janeiro, vai ter as férias em julho e ela vai terminar lá por novembro, dezembro. Aqui no hemisfério norte é diferente. Como o verão aqui é em junho, julho, as férias de verão são em junho e julho. Então o ano letivo ele vai começar em 2009 e só vai terminar em 2020, porque primeiro vem o semestre de inverno, que vai depender muito ali da faculdade que você tá, mas a minha começou em outubro e vai até janeiro de 2020. E depois vai ter o semestre de verão, que ele vai começar, também vai variar da faculdade que você tá, mas a minha começou em abril e foi até junho. Então isso eu acho interessante, porque você não vai fazer o ano de 2019, você vai fazer o ano de 2019, 2020. Não, você não vai fazer o ano de 2009, você vai fazer 2018, 2019 ou então 2019, 2020. Eu acho muito estranho isso, até na hora que você for preencher ali o application, você tem que ficar muito atento nessas questões de anos, assim, porque é uma coisa diferente da nossa do Brasil. E outra coisa que é diferente aqui, pelo menos na minha faculdade, é assim, eu não sei se em todas as faculdades são, é que a gente tem o período de aulas e só depois a gente tem as provas. A gente não vai ter as provas durante o período de aula. Minhas aulas de semestre, elas vão até dia 31 de janeiro. Porém, eu tenho prova até março. Isso é muito ruim porque eu preciso voltar pro Brasil e minhas provas vão até março, então eu tenho que ficar aqui até março, mesmo minhas aulas já tendo começado no Brasil, porque minha última prova vai ser mais ou menos no dia 15 de março. Então, é muito ruim, porque suas aulas acabam, mas teoricamente, você não tá de férias, porque você tem que continuar estudando para todas as outras provas. Elas vão ocorrer durante os próximos 2 ou 3 meses. Então eu acho isso meio ruim, porque as férias que era pra você ter, você vai acabar estudando. Isso quando eles não colocam aula nas suas férias. O que é uma confusão, gente, vocês não estão entendendo. Já falando em confusão, eu vou comentar uma coisa que me surpreendeu negativamente. É que a faculdade é totalmente desorganizada. Pelo menos a minha que eu tô, gente, é muito desorganizada. Você precisa fazer determinada coisa, aí uma pessoa te orienta a fazer de um jeito. Você vai e faz daquele jeito, aí chega outra pessoa e fala que você tinha que ter feito de um jeito totalmente diferente. Aí você vai e faz do outro jeito totalmente diferente. Aí depois você tem que descobrir que é um terceiro jeito. E ninguém dá uma informação que conecte com a outra, então é muito, muito, muito desorganizado. Sem contar que o horário que as pessoas trabalham aqui é horrível. Tipo, o escritório da minha faculdade, ele trabalha terça, quinta e sexta, das 9 às 11. Tipo, oi, e se eu tenho aula aqui, no caso, eu tenho aula todos esses horários, e eu preciso resolver alguma coisa no escritório, eu preciso ou faltar aula, ou então não resolver. É muito ruim isso. Mas agora uma pergunta que não quer calar. Como que funcionam as aulas em si aqui na Alemanha? É difícil, não é?
Eu acho que varia muito de curso para curso que você vai fazer. Pro curso que eu faço, que no caso no Brasil eu faço design digital e aqui na Alemanha eu faço design de mídia interativa, o que é relativamente a mesma coisa, eu achei o nível bem igual, assim. A língua às vezes pode dificultar um pouquinho, mas em questão de matéria, assim, eu achei igual. Não achei nem mais difícil, nem mais fácil, eu achei bem, assim, igual. Mas se você for fazer alguma coisa mais teórica, eu acho que a língua pode te atrapalhar mais ainda e ser um pouquinho mais difícil. Mas pra mim, eu achei bem fácil, assim, não achei nada complicado as aulas aqui. Só que uma coisa bem interessante é o sistema que eles têm pra dar aulas. Por exemplo, no Brasil a gente tem chamada, né? Aqui, posso dizer que 97 dos professores não vão fazer chamada, e os que fizerem chamada é só pra saber se você tá indo mesmo ou não, mas você não tem como reprovar por faltas. Isso na faculdade, porque como, por exemplo, eu faço curso de alemão de manhã, um intensivo de alemão, esse sim, eu tenho faltas, e se eu faltar mais que 7 vezes eu reprovo. Mas para a faculdade em si, não existe chamada, não existe falta. Eles estão nem aí se você vai ou não. Você passando na prova, você entregando o seu trabalho na data, é o que importa pra eles. E falando em aulas, aqui diferente do Brasil, eu não sei como é que estão as faculdades agora lá, mas quando eu fazia faculdade lá, eles chegavam e falavam, ó, essas são as aulas que você vai ter esse semestre. Aqui não. Aqui você escolhe as aulas que você vai ter, quantas aulas você vai ter, não tem um mínimo de aulas, não tem um máximo de aulas. Você escolhe suas aulas, você monta a sua grade de aulas, o que eu acho muito bom e pode ser muito ruim. Se você é um aluno muito responsável, isso funciona, mas se você é um aluno, assim, zero responsável, você vai pegar 1, 2 matérias ali, o que muito deles fazem, eles pegam no máximo umas 3, 4 matérias, quando muito, e já tá bom pra eles. Eles pegam, tipo, uma matéria, 2 matérias num dia, 2 matérias no outro, eles ficam o resto dos dias sem ter aula. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a maioria dos estudantes não gosta de estudar, nem de manhã, nem de noite. O que é muito engraçado quando você pensa no Brasil. Eu estudo de tarde no Brasil e eu vou pra minha faculdade, não tem ninguém na faculdade. Se você vai de manhã ou se você vai de noite, é cheio de gente. Aqui, se eu vou 8 horas da manhã pra faculdade, não tem ninguém lá. Se eu vou às 6 da tarde, também não tem ninguém. O pessoal aqui gosta de estudar de tarde e eles não gostam de estudar na sexta. Então a maioria deles só pega aula até quinta-feira. Se você vai pra faculdade sexta, a faculdade tá morta, assim, não tem ninguém lá. Uma coisa que me chama muita atenção, porque no Brasil é totalmente oposto, em questão de horários de aulas, o pessoal prefere estudar ou de manhã ou de noite, porque a gente trabalha, aqui a maioria deles só estuda. E outra coisa que me chama muita atenção aqui é como a aula é dada pelos professores. Vai variar muito de professor para professor, que tipo de aula você está fazendo. Por exemplo, se é uma aula tutorial, que eles falam, né? Que é pra você aprender a mexer num programa novo, por exemplo. Ou se é uma aula mais teórica, vai variar um pouco de que estilo de aula que você é. Mas a grande maioria das aulas que eu tive funcionou assim. No primeiro dia de aula, o professor chega e te passa qual será o trabalho do semestre e qual a data para apresentar esse trabalho. Todas as outras semanas de aula, você vai pra aula se você fez algum processo, alguma etapa do seu trabalho. Se eu não fiz nada, eu não vou pra aula. Se eu fiz ou se eu tenho alguma dúvida, eu vou pra aula. Então, a aula é feita para tirar dúvidas de trabalho. Ele não vai ensinar nada pra você na aula. Ele não vai te ensinar nada em específico na aula, por exemplo, uma teoria de alguma coisa, não. A aula é feita para tirar dúvida. Então, uma coisa que eu notei muito é que os alunos aprendem por si próprio. Então, eu fiz o trabalho, eu estou aprendendo fazendo esse trabalho. Se eu tenho alguma dúvida, se eu acho que não tá bom, eu vou pra aula, questiono o professor, ele vai me orientar se aquilo tá certo, se aquilo tá errado, como que ele acha que eu deveria fazer, ou se eu podia melhorar isso, se isso daqui tá bom, não sei o quê. Então, é só se eu tenho uma dúvida. Se eu acho que meu trabalho tá super bom e eu não preciso de nenhuma orientação, eu só vou na data de apresentar o trabalho e falo, ó, professor, aqui tá meu trabalho, e é isso. Sinceramente, ao meu ponto de vista, eu não consigo aprender muito assim. Eu acho que primeiro tem que ter uma teoria, assim, uma base pra você poder fazer o seu trabalho depois daquilo. Não adianta o professor simplesmente chegar no primeiro dia e falar, esse é o trabalho, essa é a data, façam, sendo que com que base que eu vou fazer aquilo? Enfim, particularmente eu não gostei muito disso. Gostei, mas não gostei. Acho que os ambos têm suas partes positivas e suas partes negativas, mas eu vejo que se isso fosse no Brasil, certamente não funcionaria, porque ninguém iria pra aula, ao meu ponto de vista. Claro que tem as exceções, assim, mas a maioria dos estudantes não iria pra aula tirar dúvida. Mas se aqui na Alemanha é assim há muito tempo, é porque deve funcionar. Então, mas ao meu ver,
não sei se é muito bom. E a última coisa que eu queria falar pra vocês, eu acho que eu devo estar esquecendo alguma coisa, mas acho que os pontos principais eu consegui passar pra vocês, é a questão de créditos. É muito complicado isso no Brasil, pelo fato de a gente não ter que escolher as nossas matérias, eles já chegam com as matérias prontas pra você, então eles já calcularam quantos créditos você quer fazer. Mas caso você queira fazer um intercâmbio, você vai precisar de um determinado número de créditos pra você voltar pro Brasil, pra essas matérias contarem, né? E eu tive muito problema quanto a isso, porque, como eu disse, ninguém te ajuda aqui. Nem os professores te ajudam, nem a faculdade, nem ninguém tá muito querendo te ajudar em nada. É você que tem que se virar por si só. E a questão dos créditos, cada matéria é um tipo diferente de créditos, então se a matéria te passa pouca tarefa de casa, pouco trabalho pra você fazer em casa, ela vai te dar um pouquinho só de crédito. Agora, se você tem matérias que você tem que fazer muito trabalho em casa, ela vai te dar muitos créditos. Então, sempre fique atento, pergunte pro professor se você não sabe, pergunte no começo do semestre quantos créditos essa matéria me dá. Porque eu cometi esse erro no primeiro semestre, eu vi num site como fazer a conta dos créditos, e na metade do semestre eu descobri que não era daquele jeito e eu tinha menos créditos que eu precisava. Então, se atentem muito a isso, caso vocês precisam apresentar os créditos quando vocês voltarem pro Brasil. E no mais, desejo muito boa sorte pra você, caso você queira fazer um intercâmbio. E desejo do fundo do meu coração que sua universidade seja muito organizada, porque a minha não é. E que você tenha pessoas que queiram te ajudar, porque aqui ninguém te ajuda, nem os professores. Também espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso me ajuda. Não precisa nem deixar o like, só se inscreve. Se você quiser só apertar um botão, se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau!